do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Que possamos dar início, a mais uma lição, a lição 6, para a honra e glória do nome do Senhor. Quero convidar a todos quantos estão nos assistindo, nessa aula, a estar curvando as nossas cabeças para estar fazendo uma oração, para dar início à nossa aula. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, agradecemos por mais essa rica oportunidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos lábios, que o Senhor possa estar nos ensinando e que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que for nos ensinado, que tudo aquilo que seja para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. É com muita alegria, que vamos dar início à lição 6. Temos como tema hoje um tema que percorre por muitas casas, por muitas famílias. Eu já passei por isso um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o meu pai e a minha mãe servem o Senhor para a honra e glória, de Deus. Então temos como título da nossa lição hoje: meus pais têm religiões diferentes, e agora? O texto bíblico de hoje, eu gostaria que todos abrissem a vossa Bíblia no livro de Mateus, apenas um versículo vamos estar lendo. Livro de Mateus, por favor, abre as suas Bíblias, capítulo 10, apenas o versículo 37. Que nos diz assim a palavra do Senhor: quem ama o meu pai ou a minha mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Um versículo muito forte, Meus amados, nós devemos amar a quem? Quem a gente deve amar mais? Os nossos pais ou o Senhor, a quem nos fez? Então, nós devemos amar muito mais o Senhor nosso Deus do que qualquer outro ser, do que qualquer outra pessoa. O nosso amor, ele tem que ser muito maior para Deus. Amém? No destaque, vamos ter: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Por 2 vezes o Senhor está falando, Então, quem ama, de novo, repetindo, pois quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a Deus, não merece ser seguidor de Deus, Vamos estar dando início à nossa lição, estudando a Bíblia. Por certo, e por diversas vezes, você já se viu em situação em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais. E não há nada de errado nisso. Por sermos diferentes, e bastante comum que essas diferenças apareçam em nossas escolhas. Mas como sabemos, a Bíblia nos orienta sobre a maneira de como Deus espera que tomemos as nossas decisões e de como amá-lo acima de todas as coisas. O nosso Deus não quer ser um motivo de brigas e desentendimentos em sua família, e por isso ele deseja lhe mostrar como ser um instrumento de salvação em sua própria casa. Meus amados, eu quero deixar aqui uma experiência que eu vivi, logo no início do meu casamento. Eu ainda não estava firme nos caminhos do Senhor, não tinha voltado firmemente para a casa do Senhor, mas já conhecia a palavra, amava o Senhor e já estava com o coração fervendo, já não aguentava mais ficar neste mundo, querendo voltar para a casa do Senhor. E meu esposo,
ainda não serviu o Senhor. Aí chegando, né, logo assim quando a gente casou, veio a Yara, né, veio os filhos. Aí chegou a Páscoa. Aí quando chegava a Páscoa, a semana inteira lá, né? Eu pensava de um jeito, o meu esposo de outro. Chegava na quarta-feira, na sexta-feira, ele ficava, né, brigando comigo por conta de alimento. Porque ele acreditava que na sexta e na quarta não poderia se alimentar da carne. Né? Isso foi por bastante tempo. As meninas vieram, os filhos cresceram, o entendimento foi chegando em casa, né? Está chegando em casa dia após dia. E hoje isso tem passado, porque através da vivência, através da convivência, através dos filhos estar conversando com o esposo, falando, né, a verdade para ele, hoje ele entende que o que importa não é o que que entra para dentro, mas é sim o que sai da boca para fora. Né? Então, aquele jejum, aquela coisa que ele guardava, daquela carne, daquele costume que não podia comer naquele dia, que ele achava que aquilo era pecado, aquilo ficou para trás. Mas foi sem brigas e sem violência. Então, você aí que tem o seu pai, ou tem a sua mãe, que ainda não está no caminho do Senhor, que ainda não tem o entendimento da palavra do Senhor, não briga. Não bate de frente com o seu pai, não bate de frente com a sua mãe, mas faça a diferença dentro da palavra do Senhor. Faça a diferença com calma, com jeitinho, mostrando, né, com muito carinho dentro da palavra. Hoje em dia, eu acho que o meu esposo nem lembra mais disso. Que nem esse ano mesmo, a gente estava na semana, né, da Páscoa, a semana que ele costumava guardar os dias e ficar, né, naquela de quarta não pode comer carne, de sexta não pode comer carne. Ele é o primeiro a comprar carne para fazer, né? Porque hoje ele entende que não é isso, né? Não é esse tipo de alimento que vai nos afastar do Senhor, mas sim é aquilo que sai da nossa boca. É a gente maltratar o nosso irmão, é nós humilhar o nosso irmão, como já foi falado nas outras aulas, né? Seguindo aqui, ó, o primeiro tópico, temos como tópico a religião. Você saberia explicar o que é religião? Você sabe explicar o que é religião? Podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotada por um grupo de pessoas. Por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã e, por sinal, é classificada como parte de uma estrutura religiosa em nosso país. Uma de nossas práticas é o hábito de se reunir regularmente para cultuar a Deus. E uma crença nossa é da inspiração divina da Bíblia, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Então, nós cremos o quê? Que Deus, Ele fala conosco através da onde? Da onde? Da palavra do Senhor, né? Se queremos ouvir a palavra do Senhor, nós temos que ler, nós temos que fazer menção da palavra do Senhor. Nós temos que ter a Bíblia como nosso amigo. Todos os dias, está lá, está lendo, nos aconselhando. Nós temos que estar lendo, fazendo todos os dias. Não é só quando a gente vai na igreja, não é só quando a gente está na casa do Senhor, mas todos os dias nós temos que ter o hábito de estar lendo a Bíblia, de estar ouvindo a palavra do Senhor. Dando sequência na nossa leitura. Nós vivemos em um país de liberdade religiosa, onde cada cidadão tem um direito de exercer a religião que lhe agradar. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, o que nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa, pois nosso Senhor nos ensinou que devemos amar a todo ser indistintamente da sua religião.
Nós não temos que ficar brigando com os nossos colegas na escola, na rua, né? Brigando por religião. Não, nós devemos fazer a diferença da nossa religião. Nós devemos fazer a diferença a qual nós servimos, pro Deus a qual nós servimos. Nós devemos ser o quê? Mansos, humildes, né? Seguidores do Senhor verdadeiramente. Nós devemos praticar o que nós falamos verdadeiramente. Não adianta a gente falar e não viver, né? E não viver o Evangelho, não viver a vontade do Senhor, não viver a palavra do Senhor. Seguindo aqui. Isto não quer dizer que devemos concordar ou apoiar em tudo a quem pensa diferente de nós, mas que precisamos afirmar os nossos pontos de fé. Entretanto, sem infringir o mandamento aurélio de Jesus que nos entregou. Está escrito lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31. E é o primeiro lugar onde enfrentamos essa situação em nossa família. Teve uma vez também, né, antes do meu pai estar servindo o Senhor, eu peguei e falei para o meu pai assim: pai, eu posso ir lá no pole ver o jogo, né, de futebol? Ele falou assim: uai, para quê? O que você vai fazer lá? Você não é crente? Né? Ele podia ir, porque ele não serviu o Senhor, né? Então eu queria ir com ele. Aí ele falou: uai, para quê? Você não é crente? Né? Eu ia brigar com meu pai? Eu ia discutir com meu pai? Não, eu não podia fazer isso. Eu tinha que ficar o quê? Calada e obedecer. Foi um toque, né? E lembra que a palavra do Senhor fala que o Senhor usa a quem Ele quer, a hora que Ele quer, né? Usa um ímpio para falar com a gente. Usa quem Ele quer. Então, o Senhor, naquele momento, o Senhor me repreendeu que lá não era o meu lugar, né? Não era o meu lugar, eu não devia estar ali. Então, usou o meu pai, que não serviu o Senhor ainda, para falar comigo. Então, muitas das vezes, o Senhor fala conosco. E não é porque na época, ele tinha religião diferente, que eu ia bater boca com ele, que eu ia brigar, né? Não podemos ser assim. Vamos para o próximo tópico. As religiões dos meus pais são diferentes e agora? É o que eu estava comentando, né? Como abandonar o assunto dentro de casa? Como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Jamais esqueça que eles são seus pais. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los, e isso não depende de qual seja a sua religião. Independente do seu pai ser católico, do seu pai ser crente, você é aluno, você é adolescente, você tem que obedecer o teu pai, né? É o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que te tenha vida longa. Então, independente da religião do seu pai, obedeça a ele. Seja diferente, faça diferente na sua casa, no seu lar. E por amá-los é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Certa vez, Jesus foi visto por alguns homens pregando e ensinando, como quem tinha autoridade para falar, pois viram que ele vivia o que pregava, e isso lhe dava autoridade e peso em suas palavras. E se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus, antes de fazê-lo, viva em obediência. Em suas atitudes e em seguida, pregue o amor de Deus. A palavra nos ensina que Deus é amor e que em Jesus podemos entender mais facilmente o que é amar. A vida de Jesus é um exemplo claro para a sua obediência, a fim do seu empenho em fazer sempre a vontade do Pai. Nos ensina que é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, ele amou tanto o Pai,
que ele obedeceu sem questionar, né? Quando Jesus morreu na cruz pelos meus e os seus pecados, ele obedeceu quem? Quem que Jesus obedeceu? O Pai, né? E sem reclamar. O tanto que Jesus sofreu, e muitas das vezes os nossos pais pedem alguma coisa para a gente, e a gente, às vezes é coisa tão simples, a gente, antes de obedecer, o que a gente faz? Reclama um monte de vezes, murmura, né? Vamos fazer a diferença na nossa casa, vamos fazer a diferença no meio da nossa família, né? Vamos obedecer de primeira vez, vamos, antes mesmo, só do papai olhar na gente, a gente já entender o que o papai quer com a gente, né? Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, o verso 4, vemos que por obediência, Jesus se entregou para ser morto por nós. Foi o que nós acabamos de falar. Com certeza, não há maior demonstração de amor do que essa. Não há, gente. Se você ama a Deus, deve também amar o seu próximo. Está escrito lá em João, 1 João, capítulo 4, o verso 21. Embora não há outra maneira de expressar o seu amor, a não ser colocando no lugar do seu próximo. Assim como Cristo se fez próximo de nós. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, pense: como você gostaria de ser tratado? Em qual situação? Atingindo? Como assim? Você demonstrará o seu amor ao próximo e, consequentemente, também a Deus, mesmo em situações de diferenças. Muitas das vezes, né, a gente tem visto, às vezes chega algum colega dentro da sala de aula, mesmo na igreja, ou às vezes quando vocês estão brincando, sempre tem alguma piadinha, alguma risadinha. Antes de você ofender o seu colega, coloca no lugar dele. Antes de você colocar um apelido no seu colega, coloca no lugar dele. Será que esse apelido é legal? Será que é legal você chamar o seu amigo de gordo, de feio, falar que ele está com o cabelo feio, ou falar que ele penteou o cabelo e está todo atrapalhado? Será que ele vai gostar? Será que você vai gostar de ser deixado de lado, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente costuma, quando chega, isso faz parte da idade, né? Quando fazemos amizades novas, deixamos as velhas para trás, deixamos aquele coleguinha para trás, de lado. Será que isso agrada o Senhor? Será que isso agrada a nós, né? Que sempre possamos nos colocar no lugar do nosso próximo. Falar assim: eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar magoando o meu próximo, o meu amigo, o meu colega. A pregação sem palavra. Muitas das vezes, nós ganhamos almas para Jesus sem pregar. Como assim, professora? Sem pregar? Sim. Só com o nosso jeito de viver, só com a nossa maneira, a maneira que nós tratamos os nossos colegas, a maneira carinhosa, a atenção que a gente dá para as pessoas mais velhas. Às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, mas a Maria é diferente, né? Ela é tão meiguinha. Nossa, ao jeito que ela trata aquela idosa, ao jeito que ela é no trabalho, ao jeito que ela é com os filhos dela. Nossa, ela é diferente. Por que será que ela é diferente? Né? Gera o quê? Uma curiosidade das pessoas. Por que será que aquela pessoa é tão diferente? Sabe por quê? Porque ela tem algo diferente, que só Jesus tem, né? Só Jesus nos dá. Que é a graça, que é a paz, né? A verdadeira paz. Pregando, então, sem palavras. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente as da nossa família. Que cristão não tem o desejo de dizer
eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó, que maravilha, né? Eu anseio esse dia, viu, irmãos? Os meninos sabem que eu não vejo a hora de falar, eu e a minha casa servimos o Senhor. Quando eu falo eu e minha casa, ainda falta o meu esposo, né? Então eu anseio esse dia. Porém, o serviço a Deus é a pregação do Evangelho. Deve ser feitos com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para este fim. A palavra não pode ser mentirosa. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. E a adoração deste povo é inútil. Está escrito lá em Mateus, capítulo 15, o verso 8 e 9. Somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus. Foi o que a gente comentou logo atrás, né? Que às vezes a gente vai ganhar almas para Jesus sem pregar, pela nossa maneira, pela nossa vivência, pelo nosso jeito diferente, né? Mas Deus só aceita a nossa adoração e nos usa quando está por feito em espírito e em verdade. Que possamos viver o que falamos, que possamos praticar o Evangelho do Senhor, que possamos praticar o nosso amor, né, o nosso amor ao próximo. A boca fala, próximo tópico, a boca fala o que o coração está cheio. Está escrito lá em Mateus, capítulo 12, o verso 34. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. E se você diz ter amor de Deus, pode usar palavras que não refletem esse amor. Jesus disse que sai da boca contamina o homem, porque isso vem do coração. Está escrito em Mateus, capítulo 15, e o verso 18. Para que a sua boca diga palavras purificadoras e tenha um coração segundo o coração de Deus. Atender ao chamado de Deus para ser um anunciante das boas novas vai muito além de pregar palavras. Servimos a Deus a todo tempo, inclusive quando estamos calados. Então, vai muito além, como diz aqui, né, como foi falado, só de falar. Vai além, tem que ser, nós temos que viver o que nós pregamos. Nós temos que viver o que pregamos, tanto na igreja, em casa ou em qualquer outro lugar, né? Nós não podemos ser crentes só na igreja. Nós não podemos fazer diferença só na igreja. Eu conheço pessoas que trabalham em determinados lugares e que poucas pessoas sabem que eles servem a Deus. As pessoas não sabem. As pessoas têm que saber que nós servimos o Senhor. Mas de que forma, professora? Através do nosso jeito diferente. Da nossa honestidade, da nossa personalidade, né? Principalmente da nossa personalidade. Porque, muitas das vezes, às vezes acontece determinada situação, um exemplo na escola. Às vezes a professora vai e chama atenção, e o menino é crente. O que será que o menino tem que responder? Às vezes o menino está conversando, a professora fala assim: ô João, vira para frente. Não conversa não. O que o João tem que fazer? Virar para frente ou parar de conversar? Ou gritar com a professora: ah, professora, eu não estou falando nada não, tal. Falar aquele monte de coisa. Não, ele tem que obedecer, virar para frente e parar de conversar. Então, essas pequenas formas, as pessoas veem a nossa diferença. Porque aquele que está um pé no mundo e um pé na igreja, vai chamar a atenção dele e ele vai se revelar, vai se mostrar, né? Então, nós temos que saber de que forma que nós vamos nos revelar, para o bem
ou para o mal, de servir o Senhor ou não. Então, que possamos ter em nós mansidão e temperância, para que onde nós formos, as pessoas saber a diferença em nós, ver Cristo em nós. Já estamos caminhando para o término da nossa lição. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez em Mateus 25:40. Jesus nos diz que quando façamos algo para um necessitado, na verdade, fazemos a Ele. Hoje temos os mais diversos tipos de necessitados. Pessoas com fome, frio, carentes de atenção e de amor. Cuidar dessas pessoas com amor é a maneira mais eficaz de falar alto do amor de Deus. Amém? Então, a gente praticar essas coisas, praticar a caridade, o amor, é uma forma da gente falar, né, que servimos ao Senhor. De falar assim, né, o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Não é que a gente, eu fiz isso bem para o João. Não é dessa forma, né? Mas que as pessoas possam ver a diferença em nós. Que a nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, possa ver, nossa, como meu filho é diferente, né? Como ele está na casa do Senhor, faz bem para ele. A conclusão. Nossos pais são as pessoas que mais amamos e por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas. Tomamos decisões contrárias às suas vontades. Com a decisão de seguir a Cristo, seja somente sua e não de toda a sua família. Não se volte tampouco, volte atrás da sua decisão, mas que atrás de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Amém? Graças a Deus, né? Na minha casa ainda, eu não posso falar, eu e a minha casa servimos o Senhor, porque ainda falta o meu esposo, mas eu creio que ele está caminhando, ele está chegando, porque ele vê a diferença, né? Ele vê a diferença na minha vida, na vida das filhas, né? E muitas coisas, como foi falado no começo da lição, que ele fazia, hoje ele já não faz mais, que é essa questão de comida, né? Por conta de religião, e muitas outras coisas eles não fazem. Mas, por outro lado, eu tenho uma alegria imensa de dizer que eu vivi, né, esse tempo de criança, esse tempo do meu pai não servir o Senhor, né? Do meu pai não estar na casa do Senhor, de ser só a minha mãe, de ser os meus tios, e eu tinha um desejo muito grande. E hoje, lá na casa da minha mãe, eu tenho uma alegria muito grande, muito imensa, quando eu chego na minha casa e vejo meu pai orar, e vejo, né, ele lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Então, para mim, é uma alegria muito grande, porque o meu pai, ele era espírita, e a minha mãe era crente. Então, eu sempre ia na igreja com a minha mãe, né? Eu sempre estava na igreja com a minha mãe. E meu pai sempre, eu passei a minha infância toda vendo meu pai levar as pessoas aos domingos num lugar aí para poder para as pessoas serem benzidas, né? E eu tenho lembrança de ter ido uma vez assim com ele de carro levar o pessoal. Mas era uma coisa que me incomodava, era uma coisa que me deixava triste. Era uma coisa que me deixava triste, né? E eu ficava pensando, falei assim, nossa, mas como assim, né? Aí um dia, para terminar aqui a nossa lição, para fazer o desfecho, um dia, ele falou para mim que ia fazer uma cirurgia espiritual. Falei, meu Deus do céu, e agora, meu Deus, e agora? Vai fazer uma cirurgia espiritual. Falei, Jesus tem misericórdia. Eu fui brigar com meu pai? Não podia brigar com ele, eu não podia falar para ele. Ele era meu pai, eu tinha que respeitar ele. Mas o que eu podia falar? Eu podia dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor.
Eu podia dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe, Senhor, o que ele está fazendo. Foi essa religião a qual os pais deles ensinaram para ele. Ele não sabe que é o errado. E eu creio, irmãos, eu creio, meus amados, que o Senhor teve misericórdia. Que o Senhor teve misericórdia. Eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, pedi ao Senhor misericórdia pela vida dele. E deixei em cima da mesa a Bíblia aberta, falando da palavra do Senhor. Falando do grande amor do Senhor. Que não há outro Deus senão o Deus a qual nós servimos. Que não há nada maior do que o nosso Deus, né? Eu creio que ele leu. Mesmo assim ele foi, né? Ele marcou de ir fazer essa cirurgia espiritual, ele foi. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, hoje ele está na casa do Senhor, ele congrega junto conosco, para a honra e glória do Senhor. O Senhor teve misericórdia da vida dele, né? Hoje ele já passou pelo batismo nas águas, ele tem alegria de estar na casa do Senhor, tem prazer de estar louvando, tem prazer de ler a palavra do Senhor. Né? Então, para isso é uma alegria muito grande. Então, você que ainda não tem o seu pai, a sua mãe na casa do Senhor, junto com você, não desanima, né? Ore, peça ao Senhor que te dê graça, que te dê sabedoria, né? Que te dê discernimento, para que você possa estar falando na hora certa, para que você possa ter forças para estar orando, para estar buscando pelos seus pais. Eu agradeço a oportunidade, né, por mais essa aula ministrada, e vamos estar orando, né, fazendo a oração final. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, que o Espírito Santo esteja falando melhor ao meu coração, ao coração de cada um dos adolescentes, de cada um que nos ouve. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Que todos tenham a paz do Senhor Jesus. Amém?